Alterações no desenvolvimento da planta. A radiação gama inibe o brotamento de bulbos e tubérculos, aumentando o tempo para a comercialização destes produtos. Isso acontece pois estas estruturas vegetais, por terem alta concentração de tecido meristemático, são sensíveis à radiação ionizante. E como a radiação altera a estrutura genética, com mutações, impede a mitose das células. Essa inibição de brotamento por radiação gama varia conforme dois fatores, de acordo com a dose aplicada e o estágio de desenvolvimento da planta que se encontra durante a radiação. A radiação iônica, além de inibir o brotamento, ela interage e modifica o metabolismo da planta, e isso pode alterar as etapas de desenvolvimento do vegetal, como amadurecimento e senescência. Bulbos irradiados tendem a apresentar melhor retenção de peso, menor índice de apodrecimento, além de não brotar durante o armazenamento. Porém, é necessário ter cuidado com a aplicação dessa técnica, pois o excesso de radiação pode causar alterações desejadas à planta, como, por exemplo, perda de firmeza e sabor desagradável. Um exemplo de um experimento. Em batatas foi aplicada uma dose alta de radiação. Foi observado que, apesar de inibir o brotamento e reduzir a perda de peso após 5 meses de armazenamento, teve um efeito colateral, uma degradação de vitamina C na planta. Proteção do cultivo de micro-organismos, insetos danosos à cultura. A radiação gama, em doses certas, pode ser usada para esterilizar insetos. Esta técnica é chamada de radioentomologia, aplicando radiação aos insetos antes deles chegarem à fase adulta. Quando é constatada uma infestação de uma determinada praga, são produzidos e soltadas grandes quantidades de insetos machos esterilizados na lavoura infestada, que irão se acasalar com as fêmeas, porém serão incapazes de se reproduzirem, acabando com a população da espécie invasora. Essa técnica reduz custos com controle de pragas e elimina a necessidade do uso de defensivos. A radiação pode atuar como uma inibidora de micro-organismos durante a produção e até a comercialização do alimento. Estes podem ser contaminados com micro-organismos patogênicos, como fungos, bactérias e vírus patogênicos. Bactérias podem ser reduzidas com o uso de baixos níveis de radiação, porém vírus e fungos patogênicos requerem uma quantidade maior de raios gama. Além de combater estes organismos causadores de doenças, a radiação pode controlar o grupo de micro-organismos deterioradores, que não causam doenças para seres humanos, porém geram perdas pós-colheita. Como isso pode afetar a área de bioprocessos e biotecnologia? Estudos na área de bioprocessos e biotecnologia envolvendo radiação gama surgiram nas décadas de 50 e 60. Como na época ainda não haviam ferramentas de edição genética mais avançadas como DNA recombinante ou CRISPR-Cas9, os cientistas da época se atentavam a usar raios gama para modificar geneticamente plantas. As modificações eram aleatórias, eles tinham a intenção de criar mutações que gerassem alguma modificação de interesse, que fossem úteis para as plantas e melhorassem sua produção na lavoura. Atualmente, diante deste desafio, para aumentar a produção de alimentos, a área da biotecnologia estimula o desenvolvimento na agricultura, por meio de incrementos na produtividade. Atualmente, o uso da radiação gama na agricultura já é muito mais avançada que nas décadas passadas. São muito mais eficazes para melhorar a eficiência nas lavouras, combatendo pragas e melhorando a qualidade dos produtos.